tarde, colegas. Mais uma vez, nós estamos dando continuidade àquelas nossas aulas em orçamentação e custo em saneamento, conforme prometido. Dessa feita, agora é a aula 4. E nessa aula, nós vamos tratar exatamente sobre a questão do orçamento e do cronograma de obras relativamente a como o documento da CAGES SPO 009 trata. Nós estamos trabalhando com base na metodologia e com base nas especificações que a CAGES aqui no estado do Ceará trabalha para a elaboração de projetos em sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário para avaliação, análise e aprovação desses projetos. E um dos documentos, um documento bem extenso, são 700 e tantas páginas, um dos documentos trata especificamente de como elaborar orçamento, quais são os critérios, quais são os parâmetros, quais são as recomendações da CAGES nesse sentido. E dessa vez nós vamos trabalhar o aspecto do que a CAGES fornece nesse seu documento. No item 3.2.1.13 do orçamento SPO 009, no termo de referência da CAGES, nós temos aqui o que a CAGES requer para que você possa elaborar um orçamento conforme o padrão deles, né? Então, neste caso, você apresenta um resumo e você apresenta uma planilha orçamentária referente à execução da obra e você trata a primeira etapa do projeto. Quando você vai fazer no projeto básico, você tem várias etapas, mas aí você vai construir aquela primeira etapa, então você apresenta tudo aquilo relativamente à primeira etapa do projeto. E deve ser elaborado esse orçamento, conforme o SPO 009 nos indica, conforme o padrão CAGES e conforme o documento SPO 009 orçamento, que é o que nós estamos tratando agora aqui, certo? Nós vamos tratar doravante, daqui para frente, nesse documento. Os quantitativos de materiais e serviços é recomendado que tenha um grau de exatidão e confiabilidade, permitindo que a CAGES possa utilizar isso em licitações. Ora, isso é evidente porque é exatamente esse o objetivo fundamental, não só da CAGES, mas de qualquer projeto básico orçado em um tipo de orçamento sintético. Você precisa garantir um nível de precisão razoável a fim de, com base no projeto básico, ser estabelecida os documentos licitatórios, né, para a execução das obras. Deverá, inclusive, quando você manda o orçamento para a CAGES, você deve mandar também, juntamente com isto, a memória de cálculo. Então, lembra que nós tratamos na aula 3, dando exemplo de uma obra de drenagem, mas de uma memória de cálculo elaborada para uma obra de saneamento. Aquela memória de cálculo, normalmente, se faz no Excel, e você hoje pode fazer até automaticamente através de softwares que já permitem entregar, como eu referi na aula anterior. Então, os quantitativos de materiais e os serviços, todos eles são elencados nessa memória de cálculo. Você faz o cálculo do quantitativo, você especifica lá a quantidade de cada um daqueles serviços e você vai ter que apresentar juntamente com o material do projeto, do orçamento e do cronograma, uma memória de cálculo que vai anexa ao descritivo técnico, a fim de que você possa receber a análise do documento do orçamento, né? Os preços devem ser obtidos na tabela unificada CEINFRA. Nós vamos ver, né, mais para frente, a base de dados da CEINFRA, a tabela da CEINFRA de serviços e de insumos, e é com base nela que nós deveremos elaborar orçamento para a CAGES. Aí, caso você não tenha, evidentemente, não seja utilizado material e serviço daquela tabela, porque não consta lá, então você deve fazer com que a sua composição, né, as especificações dos materiais que não tem naquela tabela, você deve fazer a parte, realizar a composição e anexar e as cotações dos respectivos fornecedores que você utilizou para fazer a cotação daquele orçamento analítico de serviços que não constam nos códigos na tabela da CEINFRA, certo? Essa tabela da CEINFRA
tem os serviços genéricos e tem também os materiais, os insumos que são utilizados para você realizar a composição ou orçamento sintético. Se você procura lá para o seu orçamento um tipo de serviço, um tipo de insumo que não está lá disponível, você tem que entrar em contato com fornecedores, fazer a cotação de pelo menos 3, pegar o menor valor, apresentar lá, montar a sua composição de custo, que é o orçamento analítico, e aí anexar isso na sua memória de cálculo, para que a diretoria de projetos na CAGES ou em qualquer outro órgão fiscalizador, tomando assim de forma genérica, possa ter elementos necessários para analisar a pertinência da sua orçamentação. Os orçamentos, então, eles devem ser desenvolvidos com base na tabela da CEINFRA, como está posto aqui, e nós devemos informar, inclusive, a versão dessa tabela. Agora que está vigente, se o espírito não me engana, eu baixei recentemente, é a número 26, né? E a sua data base, você vai adotar a data base é agora de maio, a 26, acho que agora abril ou maio de 2020. Você vai adotar a tabela da SINAP para aqueles itens cujo preço unitário estiverem abaixo da tabela da CEINFRA, conforme a exigência do órgão fiscalizador do projeto. Então, quando você tiver um valor na tabela da CEINFRA é 1 e na tabela da SINAP o valor é menor, você é recomendado aqui a adotar o valor da tabela SINAP, que é aquele Sistema Nacional de Preços, que você vai utilizar. Muito bem. Então aí você tem a recomendação fundamental para a elaboração do orçamento. E aí, em anexo com esse orçamento que nós vamos aprender a elaborar, você também deve elaborar o chamado cronograma físico-financeiro, que no item 3.2.1.14 no SPO 009 da CAGES estabelece o que é o cronograma, né, do ponto de vista de definição. E aí ele coloca uma definição onde ele apresenta que o cronograma físico-financeiro, o nome já está dizendo, ele vai estabelecer em uma linha de tempo, então você poderia pensar no gráfico de Gantt, com o elencar dos vários serviços agregados de sua obra, em execução da sua obra de saneamento, movimento de terra, serviços preliminares, movimento de terra, obras de concreto, escavação, né? O movimento de terra está ali, escavação, reaterro, recomposição de pavimentação, etc. Assentamento de tubulação, demolição, recomposição de pavimento, etc, etc. Então, na sequência dessas unidades, desses itens de serviços agregados aqui, você, para cada um deles, vai avaliar em quanto tempo eu vou realizar aquele serviço ali, em paralelo ou subsequentemente ao outro serviço, em função da lógica de programação da execução da obra. Então, quando você faz o cronograma físico-financeiro, você tem que conhecer qual é a sequência de execução de uma obra, da obra que você está trabalhando, e você deve avaliar o sequenciamento dessas atividades, e você deve avaliar se vai haver, vamos dizer, uma sobreposição, se vai haver uma subsequência, ou seja, para eu começar essa etapa da obra, esta outra aqui tem que estar pronta para que eu possa iniciar a próxima etapa da obra. Do contrário, não será possível. Por exemplo, eu não posso colocar o telhado da casa, para você ter uma ideia de uma ilustração, não posso colocar o telhado da casa sem antes construir as paredes da casa. Muito bem. Numa obra de saneamento, eu não posso assentar a tubulação enquanto eu não houver feito a escavação. Eu não poderei fazer a escavação enquanto eu não houver feito os serviços preliminares que são necessários para poder instalar ali a obra. Eu não poderei fazer a escavação enquanto não houver feito a demolição do pavimento, e assim sucessivamente. Então você vai fazer o sequenciamento ao longo do tempo. Júnior, como é que eu vou estimar? Você vai ter parâmetros no orçamento sintético, na própria tabela CEINFRA, você vai ter insumos relativamente à produtividade de mão de obra para cada serviço, e aí você vai ter condição de calcular quantos homem-hora você vai demandar para executar um determinado volume de serviços. E aí, por exemplo, se você vai fazer uma execução de escavação manual em solo de primeira categoria, e digamos aí, chutando aqui, que o seu manel lá leva 2 horas para fazer 1 metro cúbico, né? E aí você tem lá 100 metros cúbicos para fazer. Portanto, você vai
precisar de 200 horas de seu manel para escavar aquele material. Muito bem, então, se você considerar ah, o tempo necessário para cada uma das atividades, portanto, você monta um sequenciamento no tempo, daí o nome cronos, ou cronograma, e grama vem de um fluxograma de tempo que é estabelecido não só do ponto de vista físico, isto é, em quanto tempo eu vou executar, quantas semanas ou em quantos dias eu vou executar a parte física da obra, ou seja, o volume de escavação ou a extensão de rede assentada, mas também o financeiro, o desembolso das medições ou das faturas que o órgão fiscalizador vai realizar em função do cumprimento pelo empreiteiro da execução das obras. Então, nós temos também o cronograma de desembolso, o cronograma de gasto. Quanto é que eu vou gastar ou exercer daquele orçamento nos itens relativos à execução naquele período. Então, digamos que no primeiro mês da obra foi realizado todos os serviços preliminares. E aí eu coloquei lá todos os materiais, comecei a realizar os trabalhos, foi assentado o canteiro, as placas de obra, etc. Muito bem. Então aí o fiscal olha, verifica se tudo o que você tinha previsto nos serviços preliminares foi executado, e aí você paga, você autoriza a fatura para que a empresa construtora, constatada a execução, possa realizar o recebimento daquele item. Então, lá no cronograma vai ter que você vai pagar 100% dos serviços preliminares do primeiro mês, e assim sucessivamente. Então, ele prevê, por definição, os prazos e custos de execução dessa obra. Ele apresenta a evolução, inclusive, pode ser na forma percentual e pode ser na forma visual, através de um gráfico de Gantt, de barras horizontais, para mostrar esse desembolso dos recursos previstos conforme o orçamento para cada unidade de sistema e conforme ou em consonância com a evolução física da execução dos serviços. Muito bem. Então, aqui, por exemplo, eu trago apenas o exemplo de um cronograma físico-financeiro. E aqui eu estou mostrando, digamos que você tem lá na sua estação elevatória, você tem a construção da guarita, lá de Francis Gleason, você tem a execução do quadro de comando de bombas, da casa do quadro de comando de bombas e do grupo motogerador. E digamos aí que você tem esse edifício lá, no projeto ele é todo conjugado, e você tem aí para executar esses elementos, né, chamado de entregas, você tem a fundação da edificação, vai custar R$10.000 essa fundação, a concretagem dos pilares, de amarração, da cinta de impermeabilização no solo, etc. A alvenaria de vedação e o acabamento, ou seja, o embolso de um lado e do outro, etc. Né? A pintura com cal em 3 demãos, etc. Bom, então você colocando aqui de forma bem genérica, a fundação vai gastar 10 mil, a concretagem 10 mil, a alvenaria 10 mil, o acabamento 10 mil. É claro que isso é um exemplo. Né? E aí você tem o total para a execução dessa obra aqui, R$40.000. Então, dividindo isso ao longo do tempo, você tem aqui um cronograma total previsto para 5 meses, de janeiro a maio. E você está vendo aqui que dos 10 mil de fundação, nós vamos levar 2 meses para deixar essa fundação pronta. Então, aí você vai executar 50% do orçamento da fundação e vai pagar o empreiteiro no primeiro mês e os outros 50% no segundo mês. Isso aqui, nós temos, inclusive, 2 tipos de cronograma. Nós temos o cronograma físico-financeiro de projeto e o cronograma físico-financeiro de acompanhamento. Às vezes eles ficam juntos, às vezes não. O de acompanhamento é para que você avalie se você efetivamente cumpriu aquilo ou se está havendo um atraso no desembolso, que também muitas das vezes é função no atraso do andamento da própria obra. Okay? Então, não necessariamente você vai ter sempre assim o desembolso como você previu.
você vai ter um acompanhamento mostrando que, na verdade, atrasou e só 25% foi executado aqui, aí você pagou 50% aqui e em março você pagou 25% do restante da fatura e da execução do serviço. Porque muitas das vezes o cronograma ele é executado em função do quantitativo que é levantado baseado em medições de campo. Então você vai lá, você tem um técnico, normalmente um técnico na área, e ele normalmente é designado como o apontador. Ele vai lá e ele mede, ele avalia quanto efetivamente de volume foi executado diariamente, aí ele acumula no mês de cada um dos serviços respectivos da obra, e a partir daí ele entrega lá para que o planejador, para que o engenheiro da obra, ou para que um preposto dele, ou alguém que ele delegou, um técnico, um tecnólogo, possa sentar lá na frente do software, da planilha de Excel, etc., do software de acompanhamento da empresa, e verificar o andamento da obra, não só do ponto de vista de execução física, mas também financeiramente, para que eles tenham uma previsão, inclusive, de fatura. Então, existe o cronograma físico-financeiro do ponto de vista de quem projeta, e você pode estar em qualquer um desses lados, em algum momento de sua vida profissional. Outro vai estar do ponto de vista de quem está executando a obra e outro do ponto de vista de quem está fiscalizando quem executa para o agente promotor. Digamos que a Caixa Econômica é quem está promovendo, está financiando a obra, e aí o recurso é passado para o governo do Estado, e aí o órgão que vai realizar a construção é a CAGES. Então você tem uma fiscalização que é colocada da empresa da CAGES sobre a construtora, você tem um grupo de trabalho de obras para fiscalizar e você tem também um fiscalizador, um fiscal do contrato na Caixa Econômica que fiscaliza o desembolso desses recursos para o agente promotor da obra, no caso aqui a CAGES, e para também junto ao empreiteiro. Então, a CAGES fiscaliza o empreiteiro e a Caixa Econômica fiscaliza a CAGES sobre esse processo de desembolso. E regularmente eles se reúnem para discutir as questões de aceleração de obra, retardo de obra, glosa de faturas, quando você, por alguma razão, ameaça não pagar a fatura porque tem um serviço mal executado, que precisa ser refeito e etc. A construtora às vezes não quer fazer o serviço, então fica ali causando impropérios, etc. Então, a autoridade dos gestores da coordenação, tanto da companhia de saneamento, do promotor, como daquele que está propondo, está financiando, né, o empreendimento, pode muito bem glosar a fatura e dizer, olha, nós não vamos pagar a fatura até que você conserte tais e tais e tais inadequações na execução da obra. Muito bem, então, aqui na sequência você pode ver a concretagem. Observe que a concretagem só começa a partir de março quando há finalização das fundações. Claro, na sequência da lógica da construção do edifício, eu só posso concretar depois que eu elaborar as fundações ali, que nesse caso aqui é aquele tipo de fundação de pedra argamassada, né? Então você tem aqui, nesse caso, no sequenciamento, a concretagem das cintas, quando a fundação está pronta. Então, no nível das cintas ali, você, no nível do baldrame, você vai executar a cinta, e aí você começa a concretagem. Então, só vai pagar 20% desse valor no início de março, e aí o restante mesmo, os 80% só serão exercidos ali em abril. A alvenaria já pode começar a partir de fevereiro, né? Porque uma parte da fundação já está feita e é suficiente que você já, com a parte da fundação já feita, já possa também ir executando alguma coisa de alvenaria, né? Aqui você tem, portanto, a distribuição 40%, 40% e 20%. Eu não sei qual foi a lógica aqui, eu não sei se eu posso concordar totalmente com isso aqui, mas isso é uma questão de só menos relativamente ao que eu estou querendo mostrar quanto ao cronograma. Mas, por exemplo, se eu estou considerando que isso aqui é um prédio que é construído com a fundação de alvenaria argamassada, como é que eu vou... bom, eu vou colocar os pilares de amarração e eu vou colocar as cintas de amarração. E a cinta de amarração vem sobre o baldrame, depois de regularizado.
como é que eu vou começar a construir a alvenaria se eu não tenho nada de concretagem feito, nem de amarração dos cantos por pilares de concreto, nem muito menos de cintas impermeabilizadas de amarração sobre as quais eu coloco a alvenaria. Então, eu quero só discordar aqui dessa planilha de exemplo. Eu não elaborei essa planilha. Foi uma planilha que eu tomei assim, apenas para mostrar o exemplo de uma visualização comum de um cronograma físico-financeiro. Mas, feito esta observação, você observa aqui que ele dividiu 40% da execução deste item em fevereiro, 40% em março e 20%, totalizando os 100% dos R$ 10.000 de alvenaria em abril. Por fim, o acabamento da obra só pode começar a acontecer quando pelo menos grande parte, aqui, pelo menos 80% da alvenaria, né, quase 100% da alvenaria estiver sendo feita. Então, aí você executa pelo menos metade disto, do acabamento, né, de embolso, etc., e esquadrias, e os 50% finais em maio, com a conclusão da obra. Então, eu tenho aqui um total mensal que eu vou pagar, que é o somatório. Em janeiro, 5.000, em fevereiro, 9.000, em março, 6.000, em abril eu tenho 15.000 e em maio eu só vou finalizar pagando o restante do que eu tenho para exercer, que é R$ 5.000. Então aí eu tenho aqui o acumulado 5.000 no primeiro mês, esses dois somados 14.000, esses dois somados 20.000, com os 15 de abril vira 35, com os 5 restantes fecha os R$ 40.000 do total previsto no orçamento que você elaborou. Bom, então, este aqui é um exemplo de um cronograma físico financeiro. Certo? Na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos seguir com a nossa discussão para o procedimento básico de orçamentação e custo. E nós vamos dividir isso para sistema de abastecimento de água, depois vamos ver para esgoto, para drenagem, vamos ver os parâmetros da CAGES para orçamentação. Nós vamos ver os estudos dos projetos básicos que devem ser feitos, os estudos dos projetos complementares, os levantamentos quantitativos dos itens principais, acessórios e complementares. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.